Boa tarde aos senhores. Obrigada por aguardar o início da conferência. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Aliança Saúde. A apresentação será feita pelo senhor Ricardo Sartin, diretor médico e diretor de operações da companhia. Também contamos com a presença do senhor José Ramos, diretor jurídico e diretor de relações com o investidor. Ao final da exposição, o espaço fica aberto para perguntas. Para participar, basta enviar sua dúvida por meio do chat, clicando no botão abaixo. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento, mesmo durante a apresentação. Esta conferência será gravada e disponibilizada no portal de relação com investidores da Aliança Saúde, junto ao material com os resultados do trimestre. Alguns avisos importantes. As informações apresentadas aqui, bem como quaisquer declarações feitas durante a teleconferência sobre perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais, são premissas e crenças da administração da companhia. Não devem ser interpretadas como garantias de desempenho futuro. Perspectivas e projeções são condicionadas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Os investidores devem compreender que o cenário econômico, as condições de mercado e outros aspectos operacionais podem influenciar o desempenho futuro da companhia. Agora, para iniciar a apresentação, com a palavra o senhor Ricardo Sartin. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. Ricardo Sartin, diretor médico de operações da companhia. Ao meu lado, José Ramos, diretor jurídico e de relações com investidores. Gostaria de agradecer a todos pela presença. É um prazer estar com vocês divulgando os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Aliança Saúde. Começando a nossa apresentação, indo direto para o slide número 4, destaco que iniciamos um novo capítulo na história da Aliança, o qual chamamos Eficiência Contínua. Com o turnaround da companhia concluído, seguimos focados em direcionar todos os nossos esforços para a manutenção da trajetória de crescimento com margens saudáveis. Nesse slide, apresento alguns dos principais destaques dessa trajetória e o impacto positivo das estratégias que temos implementado. Pelo segundo trimestre consecutivos, atingimos a maior receita bruta trimestral da companhia, totalizando 340 milhões. Esse resultado destaca a força de nossas marcas, a importância de nossas parcerias e a eficácia de nossas estratégias de crescimento. Essa nova receita recorde, combinada com um forte controle de custos e uma redução acima de 23% nas despesas gerais administrativas, nos permitiram alcançar o melhor EBITDA ajustado trimestral na história, totalizando 85 milhões de reais, assim como foi feito no trimestre passado. Olhando agora para os gráficos à direita, é possível observarmos esses feitos históricos, bem como a margem EBITDA que aumentou 8 pontos percentuais nos últimos 12 meses, chegando a 27%. Antes de avançarmos, vale destacar outros 2 pontos importantes que conquistamos nesse trimestre. O primeiro é que atingimos um dos menores níveis de alavancagem financeira da história da companhia, 2,55 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E o segundo é que revertemos o prejuízo líquido obtido no terceiro trimestre de 2023, alcançando um lucro líquido de 4 milhões de reais em linha com os resultados do trimestre passado. Esses resultados mostram o nosso comprometimento contínuo em maximizar a geração de caixa operacional e o fortalecimento da nossa estrutura de capital. Agora, passando para o slide de número 5, conforme mencionei anteriormente, alcançamos um novo recorde nesse trimestre, com a receita bruta totalizando 340 milhões, o que representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre os fatores que contribuíram para esse crescimento expressivo, destaco os seguintes. Primeiro, a estratégia de expansão das parcerias comerciais B2B contribuiu muito para esses resultados. Conforme a gente viu, comparado ao terceiro trimestre de 2023, alcançamos um crescimento superior a 150% nessa linha de negócio, conforme mostrei no primeiro gráfico à esquerda. Esse aumento é resultado do volume crescente de novos contratos que temos acumulado desde então,
trazendo mais receita recorrente à companhia. E essas parcerias estratégicas não impactaram positivamente apenas na linha de negócio B2B. Também observamos um aumento na produção de exames de imagem, impulsionado pela expansão da nossa base de cliente por meio de novos acordos comerciais. Um exemplo importante disso é um novo credenciamento firmado no mercado público de São Paulo, que ampliou nosso atendimento para cerca de 440 mil vidas em exames de diagnóstico por imagem, além de outros contratos relevantes assinados em eventos subsequentes ao fechamento do trimestre, que ampliarão significativamente a nossa base de clientes e também expansão da nossa linha de negócio de análises clínicas. Além disso, essa expansão vem acompanhada de um ganho significativo de produtividade. No gráfico do meio, podemos ver que a produtividade dos equipamentos de ressonância magnética atingiu a marca de 34 exames por dia por equipamento. Em conjunto, a receita de exames de diagnóstico por imagem cresceu 4% em relação ao terceiro trimestre de 2023, totalizando robustos 296 milhões. Esses resultados mostram a assertividade e a diligência na execução da nossa estratégia de crescimento. Agora, vamos detalhar um pouco mais o desempenho financeiro da companhia. No slide de número 7, trazemos a evolução e a composição da nossa receita. No terceiro trimestre de 2024, conforme já comentei, a receita bruta totalizou o valor recorde de 340 milhões, apresentando um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já quando observamos o acumulado do ano, alcançamos um aumento de 2% comparado aos primeiros 9 meses de 2023. No gráfico à direita, podemos ver um pouco melhor a evolução da participação de cada uma das frentes de negócio. Em termos de participação, não houve grandes diferenças em relação ao trimestre passado, mas comparado com o terceiro trimestre de 2023, vemos o já mencionado aumento expressivo no B2B e também na linha de diagnóstico por imagem, mostrando o impacto das nossas parcerias para a expansão da receita. Esse movimento não apenas fortaleceu nossa posição no mercado, mas também expandiu nosso alcance, permitindo oferecer novos serviços a um número cada vez maior de clientes. Agora, seguindo um pouco mais no detalhamento da nossa receita, vamos para o slide de número 8. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, nós tivemos um aumento de 4% na receita de exames de imagem. O principal responsável por esse crescimento foi a linha de exames de ressonância magnética, que teve um crescimento de 6% no período. No gráfico à direita, entendemos um pouco melhor a composição das receitas. Conforme já mencionado, a receita de imagem foi impulsionada principalmente pelo maior volume de exames, em decorrência da maior produtividade das máquinas e também da expansão da nossa base de clientes. A queda no ticket médio ocorreu justamente por conta dessa expansão, que trouxe para o mix uma quantidade maior de exames com menor ticket médio, como ultrassonografia e raio-x. Já em análises clínicas, a receita manteve-se estável, sendo que a queda no ticket médio foi totalmente compensada pelo aumento no volume de exames. Agora, passando para o slide de número 9, trazemos um resumo de todo o trabalho que desenvolvemos com foco na eficiência operacional da nossa companhia. Como podem ver, apresentamos redução em todas as linhas, com exceção de honorários médicos. Destaque vai para a redução na rubrica de pessoal, decorrente especialmente da reestruturação operacional do nosso back-office, trazendo uma queda de 3 pontos percentuais sobre a receita líquida. Essa reestruturação foi tão expressiva que conseguiu compensar os aumentos gerados pela implementação do piso salarial da enfermagem, por reajustes da folha por dissídios e mesmo a contratação de headcount para suportar a expansão da nossa linha de B2B. Agora, passando para a rubrica de honorários médicos, que foi a única que apresentou um crescimento nesse trimestre. Tivemos um aumento de 2 pontos percentuais como consequência da expansão da linha de negócio B2B. Apesar da maior representatividade do custo de honorários médicos no B2B, as margens dessa linha de negócio são semelhantes às das demais unidades da aliança, e o custo unitário global de honorários médicos permaneceu estável. Já na linha de insumos e serviços médicos hospitalares, o custo manteve-se em linha,
Continuamos com a nossa estratégia de revisão de processos com foco na redução de desperdícios e renegociação comercial para redução de custos, evitando assim repasses inflacionários na cadeia de suprimentos. Já na linha de terceiros e outros, o ganho foi de 2 pontos percentuais, resultado do nosso trabalho de renegociação e consolidação de contratos de serviços de terceiro entre as diferentes marcas do grupo, com melhoria das entregas, aumento das sinergias e, principalmente, redução de custos. Como resultado da nossa estratégia de eficiência operacional, conseguimos um ganho de margem expressivo de 5 pontos percentuais, alcançando patamares de EBITDA em linha com os melhores benchmarks do mercado de medicina diagnóstica, que vou detalhar um pouco mais no slide seguinte. Caminhando um pouco mais na apresentação, agora no slide de número 10, vamos aproveitar para consolidar todos os pontos apresentados até o momento. Nesse trimestre, a nossa estratégia de expansão da base de clientes resultou em um aumento de 5% na receita líquida, enquanto nosso foco operacional gerou ganhos expressivos, tanto em custos quanto em despesas. Esses fatores combinados contribuíram para mais um trimestre de forte geração de EBITDA, alcançando 85 milhões de reais, mais um recorde para a companhia. Observando o gráfico, vemos que esses 85 milhões representam uma evolução de 46% no EBITDA ajustado em relação ao terceiro trimestre de 2023, marcando o maior EBITDA ajustado da história. Esse crescimento foi acompanhado por uma margem EBITDA mais robusta, em torno de 27%, ou seja, 8 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. Concluímos, portanto, que seguimos entregando resultados operacionais mais sólidos, alinhados à nossa estratégia de expansão e eficiência. Como principal resultado, fortalecemos a geração de caixa operacional, essencial para consolidar o crescimento da companhia. Agora, passando para o slide de número 11, apresentamos mais um resultado líquido positivo no trimestre. Esse é o segundo trimestre consecutivo em que conseguimos entregar um resultado positivo, revertendo o prejuízo obtido no terceiro trimestre de 2023. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o manejo da nossa dívida. No slide de número 12, no gráfico à esquerda, podemos observar o cronograma de amortização dos empréstimos e financiamentos na linha do tempo e o comparativo com o nosso saldo em caixa e equivalentes, que totalizou 168 milhões de reais ao final do trimestre. À direita, vocês podem observar a evolução da alavancagem financeira da Aliança. Conforme já mencionei, vemos que a companhia atingiu um dos seus menores índices da série histórica, equivalente a 2,55 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado LTM. Reforçamos o nosso comprometimento com a geração de caixa contínua, bem como as nossas obrigações junto aos credores. Permanecemos na busca por aperfeiçoar a nossa estrutura de capital a cada trimestre, através do reperfilamento com alongamento da nossa dívida e também busca por taxas mais atrativas. Todas essas ações reforçam o compromisso da companhia de trilhar o caminho da disciplina financeira. Indo agora para o slide de número 14, gostaríamos de reforçar o nosso comprometimento com a estratégia exitosa que, de um lado, nos trouxe até aqui e que vai nos guiar para um futuro ainda mais próspero. Como apresentado no último trimestre, a nossa estratégia está baseada em 3 pilares. O primeiro deles, expansão da receita. Nossa estratégia de crescimento está centrada na expansão da receita através do aumento de parcerias. Acreditamos firmemente que a colaboração com outras organizações nos permitirão alcançar novos mercados e clientes, potencializando a nossa presença e oferta de serviços. Como apresentado nos eventos subsequentes, seguimos comprometidos com o desenvolvimento contínuo do setor de análises clínicas e também expansão da nossa base de clientes. Estamos, claro, sempre atentos a eventuais M&As estratégicos ou oportunísticos que nos posicionem em novos patamares de competitividade, presença e inovação.
Falando um pouco agora do nosso segundo pilar, otimização de recursos. O nosso foco tem sido a gestão eficaz sobre os ativos existentes, otimizando sua utilização para maximizar seu valor. Essa otimização dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros é um ponto-chave de nossa estratégia. Estamos constantemente revisitando os nossos processos, estruturas de custo e organização para garantir que estamos operando da forma mais eficiente possível. Manter uma estrutura adequada ao nosso porte e revisitar regularmente os contratos, escopos de atuação nos permitem adaptarmos rapidamente às mudanças do mercado e melhorar a nossa performance operacional. Essa mentalidade e disciplina tem sido crucial para alcançarmos os resultados que estamos apresentando e seguirá sendo imprescindível no desenvolvimento futuro da companhia. E não menos importante, o nosso terceiro pilar, a disciplina financeira. Seguimos comprometidos com os princípios da disciplina financeira, mantendo foco em uma estrutura de capital equalizada e administrando nossas dívidas com prazos mais alongados e taxas mais atrativas. Isso garante que estejamos preparados para enfrentar desafios econômicos e aproveitar oportunidades de crescimento com a devida segurança financeira. A capilaridade nacional, as nossas marcas fortes e reconhecidas e, principalmente, nossos mais de 5.000 colaboradores e 1.600 médicos parceiros são os grandes viabilizadores dessa nova aliança. Os resultados desse trimestre mostram mais uma vez que a companhia tem colhido os frutos gerados pela execução diligente dessa estratégia e seguimos firmes e confiantes que esse é o caminho para o crescimento e desenvolvimento sustentável da Aliança Saúde. Caminhando já para o final da apresentação, o resumo é esse. A combinação de alcance, reputação e talento humano reforça o nosso compromisso com o futuro, promovendo saúde e mantendo-nos firmes ao nosso propósito de crescimento contínuo, perpetuidade e geração de valor sustentável. Gostaria de agradecer a presença de todos e agora daremos a sequência à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Ricardo Sartin pela exposição. O espaço está aberto para perguntas. Para participar, basta enviar sua dúvida por meio do chat, clicando no botão abaixo. O espaço está aberto para perguntas. Para participar, basta enviar sua dúvida por meio do chat, clicando no botão abaixo. Temos uma pergunta. Quais são as novas avenidas de crescimento e estratégias de diversificação de fontes de receita? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta super oportuna, né? A gente tem mostrado muito que um dos pilares para o futuro da companhia tem sido a expansão de receita e a gente tem feito isso por meio de parcerias. Então, no próprio release, a gente comenta um pouco que em atos subsequentes aí ao fechamento do trimestre, a gente fez duas grandes parcerias. Uma com uma operadora verticalizada em São Paulo, que a gente fechou exclusividade para a execução dos exames de análises clínicas. Então, a gente já vai ter aqui no próximo trimestre aí um crescimento importante por meio desse acordo. A gente também assinou um outro acordo com uma operadora de saúde que tem uma relevância nacional, uma das maiores do Brasil, que nos deu acesso aí a quase 650 mil vidas no estado de São Paulo, e aí para o portfólio completo dos exames de medicina diagnóstica. Eu acho que assim, essa combinação da gente realmente entregar valor, tanto para as fontes pagadoras, quanto para os nossos clientes, por meio de parcerias, é o que tem trazido
o reflexo de todos esses resultados que a gente tem apresentado. E na estratégia de diversificação das nossas fontes de receita, hoje a gente tem feito um trabalho direto de comunicação. Pensar que no Brasil apenas 25% da população tem acesso à saúde suplementar. Então a gente tem tido uma comunicação direta com os clientes privados e hoje a receita de clientes privados hoje já responde pela segunda maior fonte de receita da companhia. Então, essa diversificação saudável de receitas e parcerias em que realmente a gente entrega valor, seja para o cliente paciente, seja para as fontes pagadoras, eu acho que essas são as grandes avenidas de crescimento que a gente tem para a companhia para os próximos trimestres aí. Obrigado. O espaço segue aberto para perguntas. Para participar, basta enviar sua dúvida por meio do chat, clicando no botão abaixo. Finalizamos por aqui o bloco de perguntas e respostas. Obrigada aos ouvintes, a todos que enviaram suas perguntas também. Devolvo a palavra ao senhor Ricardo Sartin para considerações, agradecimentos e encerramento. Obrigado, Juliana. E quem quiser enviar perguntas, mesmo ao final da apresentação, tem os canais aí de RI que pode entrar em contato e teremos o maior prazer de responder qualquer questionamento. Queria mais uma vez agradecer a todos pela presença. Acho que esse resultado do terceiro trimestre aí de 24 é o final de uma jornada de trabalho que se iniciou aí há quase 2 anos na companhia, quando houve a mudança de controle. É um trabalho contínuo e hercúleo de um time gigante, com mais de 5.000 colaboradores, 1.600 médicos parceiros, que estão nos ajudando a colocar a companhia de volta no patamar e no melhor momento que ela sempre deveria estar. Acredito que esses resultados alcançados refletem o trabalho de todo esse time. Então, além de agradecer a todos que estão aqui presentes, eu queria deixar um agradecimento especial a todo o time da Aliança. Esse resultado é fruto do trabalho de todos vocês. Obrigado mais uma vez e uma ótima tarde a todos.